E aí, tudo certo? Como é que estamos? Estamos preparados? Tá tudo aberto aí? Tá organizado? Tá pronto para estudar? Tá com material de anotações? Muito bem, porque essa aula é uma aula importantíssima, é uma aula que vai nos ajudar a entender a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, é uma aula fundamental para entender as causas da Primeira Guerra Mundial, uma vez que essa aula vai colocar todos os países da Europa envolvidos em algum conflito, em algum problema, em algum interesse. E mais do que países da Europa, também países lá aqui da América, como os Estados Unidos, e lá do Oriente, lá da Ásia, como o Japão. Então presta atenção que essa aula de imperialismo e neocolonialismo é fundamental. Eu sou o professor Vitor Rizovas, do canal 10 de História, e vou te acompanhar nessa jornada. Vamos junto? Bom, para falar de imperialismo, a gente precisa falar de definições. Eu preciso definir o que é imperialismo. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de dizer o que é alguma coisa em poucas palavras. Então o imperialismo, né, tem aqui uma definição para você, coloquei aqui atrás uma definição para você. Imperialismo é um processo de expansão colonial promovido pelos Estados europeus industrializados na África e na Ásia a partir da segunda metade do século XIX. Observa, imperialismo é um processo de expansão colonial promovido pelos Estados europeus sobre a África e a Ásia. Tá bem? Agora, naquele momento, a Europa passava pela segunda revolução industrial. É por isso que esse processo acontece, é por isso que esse processo se intensifica, é por isso que esse processo se fortalece. Qual o processo? O processo do imperialismo. Bom, mas se eu estou usando um conceito que é a segunda revolução industrial para explicar o imperialismo, bom, aí eu preciso te dizer o que é a segunda revolução industrial. Segunda revolução industrial é, né, um período em que o homem, a humanidade, passa a usar novas fontes de energia. Por exemplo, o petróleo, por exemplo, a eletricidade. Então, petróleo e eletricidade são as novas fontes de energia que a gente vai ter na segunda revolução industrial. E isso é muito interessante, né? Porque petróleo a gente é dependente até hoje, eletricidade a gente é dependente até hoje, né? Imagina a quantidade de coisas que tem na tomada, a gente não sabe nem dizer como é que seria a nossa vida sem eletricidade e também não sabe nem dizer como é que seria a nossa vida sem petróleo. Então observa como essa maneira de funcionar, essa maneira de ter eletricidade, essa maneira de ter energia para as coisas já vem desde o século XIX, ou seja, são 150 anos que a humanidade está dependente dessas fontes de energia. Né? Por isso que a gente se preocupa tanto hoje com energia limpa, a gente se preocupa tanto hoje com novas fontes de energia para tentar gerar de uma maneira que prejudique menos o país, que prejudique menos, na verdade, o ecossistema, né, do planeta como um todo. Tá? Mas outra característica da segunda revolução industrial, primeiro, né, as fontes energéticas. Segundo, desenvolvimento acelerado dos transportes e das telecomunicações. Bom, desenvolvimento dos transportes, a gente vai falar do trem, da locomotiva a vapor, e a gente vai falar também agora do barco a vapor. Trem, né, locomotiva a vapor e barco a vapor. Isso muda tudo de perspectiva, porque agora eu jogo um monte, mas literalmente um monte de coisa nas costas de um trem, nos vagões de um trem, e uma locomotiva extremamente poderosa puxa todas essas coisas e transporta em enormes quantidades. Né? O trem é até hoje, só que os nossos trens de hoje são, na maior parte das vezes, a diesel. Né? A gente tem até alguma coisa de elétrico, né? Mas na maior parte das vezes trem de carga normalmente é a diesel, não é mais a vapor, né? O motor de combustão interna. Mas naquele momento a invenção da locomotiva a vapor foi fundamental porque permitiu transportar tudo que a indústria produzia, tudo que a fábrica produzia em enormes quantidades, agora chega, né, mais rápido no destino
Porque eu produzo em enorme quantidade, eu transporto em enorme quantidade. Eu tiro da fábrica, coloco no trem, do trem eu levo até o porto, no porto eu coloco num barco a vapor enorme, e esse barco a vapor enorme também leva muito mais rápido do que levava antes, porque antes a gente dependia de vento, agora não dependo mais de vento, agora eu tenho um barco a vapor, ele é maior, ele é mais eficiente, ele transporta mais carga, e isso permite então que a gente escoar, né, o escoamento da produção de uma maneira barata, rápida e eficiente. Tudo bem? Então, segunda revolução industrial, primeira característica, mudança nas formas de produzir energia, e segunda mudança na forma de transporte. Terceira mudança, na forma de comunicação. Aparece telégrafo, por exemplo, e depois telefone. No final do século XIX já tem telefone. Então, telégrafo e telefone, eu consigo com um cabo me comunicar muito mais rápido. É muito interessante isso, porque antes da segunda metade do século XIX, antes da segunda metade do século XIX, a gente, para levar um recado para alguém, para que alguém recebesse alguma notícia, uma pessoa tinha que chegar nesse lugar. Então tinha que sair daqui, botar numa carta, entregar a carta para alguém, e esse alguém levar a carta que estava na minha mão para essa pessoa lá longe. Era assim. Então precisava botar num barco, precisava botar num cavalo, tal, e essa. Agora não, agora eu posso ligar via cabo, e essa central de telégrafo emite uma onda, emite um sinal nesse cabo que tem um receptor na outra ponta. Olha só que interessante. E o receptor na outra ponta recebe essas mensagens de maneira muito mais rápida. Então a velocidade das comunicações passa a ser muito maior, tudo bem? E depois do telégrafo, o telefone, né? O telefone. Aqui o estado de São Paulo teve muito mais rápido o telefone do que outras partes do Brasil, porque aqui no estado de São Paulo, já no século XIX, os cafeicultores queriam se conectar com o Porto de Santos, né? Aqui no Brasil a gente teve também, né, esse processo de segunda revolução industrial chegando mais rápido, a locomotiva a vapor, né, para transportar o café, né, as Maria-Fumaças, como a gente chamava, né, e o telégrafo e depois o telefone, tudo isso para levar o café e as informações do café do interior de São Paulo até o Porto de Santos. Então, nesse sentido, o Brasil vem muito mais rápido. A diferença é que na Europa a quantidade de ferrovias, a quantidade de locomotivas a vapor é muito maior do que a quantidade de locomotivas a vapor aqui do estado de São Paulo, né? E aqui do Brasil, então, nem se fala, né? Mas a gente tem, numa escala muito menor, também aqui no Brasil, no século XIX, locomotiva a vapor, telégrafo e telefone. Terceira característica que eu vou destacar é a formação de grandes oligopólios do capital financeiro. O que é um grande oligopólio? É um grande grupo, tá, que vai juntar dinheiro para investir. Então eu tenho um grande grupo, um enorme grupo, que vai juntar dinheiro para investir. E o que significa esse grupo juntar dinheiro para investir? Significa que eles vão fazer enormes investimentos em bolsa de valores, né? E comprando ações de empresas, para que essas empresas que venderam as suas ações possam investir de maneira significativa para ser o grande produtor de petróleo, ou o grande fabricante de aço, ou o grande fabricante de não sei o que, tá? A intenção é ser o grande produtor, ou o único produtor de uma determinada riqueza, tá? Então eu quero ter o monopólio. Só que para eu ter um monopólio de ser o maior produtor de aço, imagina a quantidade de dinheiro que eu não tenho que investir para conseguir extrair os minérios, para conseguir fazer uma fábrica, né, para fazer uma siderúrgica grande o suficiente para atender, para vender todo o aço. Então vão surgir esses grandes oligopólios que vão precisar de muita matéria-prima, muita mão de obra e muito mercado consumidor. Por isso a necessidade de conectar o mundo inteiro
para que o mundo inteiro seja meu consumidor. Quer dizer, eu produzo tanto que eu preciso vender para o mundo todo isso que eu estou produzindo. Tudo bem? Então vamos lá. Segundo ponto. Origens. De onde veio, né? De onde veio o imperialismo? Bom, primeiro, da segunda revolução industrial, né? Que a gente acabou de dizer. Eu preciso de novos mercados, né? Novos mercados para vender. Eu preciso de matéria-prima, né? Uma outra origem, o nacionalismo. E essa origem é interessante porque significa que eu vou pensar o seguinte: eu tenho no meu país que levar o meu país, servir o meu país no exterior. Então, o amor que eu tenho pelo meu país significa que eu tenho que servir o meu país no exterior, ou que eu preciso fazer com que o meu país tenha mais territórios no exterior. Isso tem a ver com uma outra questão, que é uma ideia de que eu sou superior, mas que a gente vai tratar no próximo ponto. Que eu sou um europeu que tenho que levar o modo de vida dos europeus lá para fora, lá para o exterior. Mas isso a gente vai ver num próximo ponto. Então o nacionalismo com o imperialismo traz essa noção, né, de que eu tenho que levar, né, que eu tenho que ser, que eu tenho que representar, que o meu país é tão grande que ele tem territórios na África, na Ásia, tá? Então esse nacionalismo, essa busca pelo fortalecimento de uma identidade nacional e do que significa, do que representa ter esse poder é um fator que contribui para o imperialismo. Depois a produção de armas, né? A produção de armas, a gente começa a entrar num momento de tensão, porque eu sou Inglaterra, você é França, e a gente precisa produzir arma, né? Aí eu vou dizer, não, mas veja, eu não estou produzindo arma para atacar você, França, ou para atacar você, Alemanha, eu estou produzindo arma porque eu estou indo lá, né? Lá para a África, eu estou produzindo arma porque eu estou indo lá para a Ásia, e lá nas minhas colônias eu preciso de muitas armas para submeter o meu povo, né? Para submeter aqueles africanos e asiáticos. Então começa também uma certa corrida armamentista na Europa que justifica a produção de arma, só que eu não vou dizer que é para brigar dentro da Europa, eu vou dizer que é para brigar lá fora, que é para brigar na África, que é para brigar na Ásia, né? Um outro elemento, absorção de mão de obra excedente. Eu tenho muitas pessoas, né? Eu tenho muitas pessoas morando nas cidades. Eu tenho uma população na Europa que está crescendo constantemente. E essa população crescendo constantemente não tem emprego. Essa população crescendo constantemente, ela não tem riqueza, né? Ela não tem, observe, ela não tem emprego, ela não tem onde morar. Então eu vou pegar uma parte dessa população e vou falar, olha, você aqui é um desempregado, mas por que você não vai trabalhar em outro país? Lá você vai ter uma vida muito boa. Então eu pego essa população excedente, essa população que não arruma emprego, essa população que está desesperada, que está faminta, e levo para um outro lugar e coloco essas pessoas para trabalhar lá. Por isso que tem uma frase, né, que qualquer cidadão comum na Inglaterra, qualquer pobre na Inglaterra, é rei na África. Porque você chega como europeu, você chega como dominador, e aí você vai ter status, aí você vai ter prestígio, aí você vai ter emprego, aí você vai ter a sua casa, e aí você vai ter onde morar. Tudo bem? Tá me acompanhando? Então vamos lá. Último fator, né? Esse capitalismo monopolista que eu comentei lá como característica da segunda revolução industrial, né? Então a gente busca ter o domínio de todo o território, de toda a produtividade sobre esse território, mas eu já vendo todos os parafusos que se precisa, né, que se necessita em Campinas. E agora eu quero vender todos os parafusos
fora de Campinas. Por quê? Porque eu ainda sou capaz de produzir parafuso. Então eu vou produzir em São Paulo, eu vou vender em São Paulo, vou vender em Sorocaba, vou vender em Pindamonhangaba, vou vender em Itu, vou vender em Mirandópolis, vou vender em Santos. Ou seja, eu vendo para todas as cidades do estado de São Paulo daqui a pouco. Só que o estado de São Paulo fica pequeno. Então eu quero vender para todo o Brasil. E depois eu quero vender para toda a América Latina. E depois eu quero vender para a América Latina e América do Norte. Aí eu quero, entendeu? Então, essa ideia, né, de produzir mais e mais e mais e ser o maior produtor, e ser o maior produtor, e ser o maior produtor, e vender para todo mundo, e daqui a pouco todo mundo tem tudo que eu produzo. Esse ambiente é um ambiente, né, de alta competitividade, porque eu quero ser o maior, e para eu ser o maior eu preciso de muito dinheiro, por isso eu vou lá no mercado de ações, aí aparecem os bancos de investimento, né? O que é um banco de investimento? Um grupo de empresários, um grupo de pessoas com muito dinheiro, funda esse grupo, esse banco de investimento, que tem por função pegar dinheiro de um monte de gente e fazer o quê? Emprestar esse dinheiro para as grandes empresas, porque aí as grandes empresas investem e, ao investirem, vão ter lucro e, tendo lucro, vão pagar com juros o dinheiro emprestado. Então, esse é o funcionamento daquilo que a gente chama do mercado financeiro. Né? Eu tenho um grupo que tem ações, essas ações, né, das minhas empresas trazem uma capacidade de investimento, depois empréstimos, né, de bancos financeiros, de instituições financeiras, trazem capacidade de investimento para a minha empresa, e aí a gente vai investindo, e a gente vai produzindo, e aí a gente vai ampliando a nossa área de atuação. Tudo bem? Então, é isso. Bom, fatores causadores: alocação de excedente populacional, aplicação de excedente de capitais e ampliação do comércio marítimo internacional. Né? São esses três elementos que a gente estava conversando. Então, esses três elementos são extremamente importantes para a gente entender. Mas, Vitor, já tinha acontecido um outro período em que a Europa colonizou, o mundo. Mas não é exatamente a mesma coisa. Eu coloquei para você aqui, ó, antigo sistema colonial e novo sistema colonial, tá vendo? No antigo sistema colonial, o Estado adota práticas mercantilistas, ou seja, o Estado controla completamente a economia. O Estado diz que tem que ser investido, onde que tem que ser investido, como que tem que ser investido. No novo sistema colonial, ou seja, no imperialismo, no neocolonialismo, o Estado é dominado por esses monopólios. Então eu tenho essas grandes empresas conseguem influenciar o governo, e esse governo influenciado vai partir para essas conquistas, vai partir para essa dominação de áreas no exterior, de países no exterior. Segundo ponto, o antigo sistema colonial está aqui, século XV ao século XVIII, né? Em algumas regiões ao século XIX, em outras. Né? A gente sabe que na América Latina a gente tem a independência dos países da América Latina aí até 1830, 1840. Então, a partir do século XVIII, né, do final do século XVIII, a gente já tem crise importante, né, no sistema de dominação colonial. Então, final do século XVIII, começo do século XIX, já tem a ruptura desse antigo sistema colonial. O novo sistema colonial vai, né, do final do século XIX à Segunda Guerra Mundial. Então, aí da segunda metade do século XIX à Segunda Guerra Mundial. O antigo sistema colonial predominou na América, o novo sistema colonial, especialmente na África e na Ásia. Né? No antigo sistema colonial, lucros são vindos do comércio, do monopólio comercial, do pacto colonial. No novo sistema colonial, a gente tem os lucros obtidos a partir do investimento na colônia. Então, eu vou investir na criação de uma fábrica, na criação de uma mina, vou investir, né, nessa colônia, e aí, a partir desse investimento, eu tenho retorno. É diferente
É diferente aqui do Brasil, em que a gente vai fazer comércio, né, de tráfico negreiro, por exemplo, em que a gente vai exportar cana-de-açúcar, que a gente vai exportar ouro, né, que vem essa extração de ouro. Então não é que eu montei uma fábrica, produzi com mão de obra barata, né, e estou vendendo esses produtos no exterior. Não, né? São situações diferentes. Numa eu tenho um investimento construindo uma fábrica, por exemplo, construindo uma grande mina, construindo um porto, né? Vendendo dentro dessa própria colônia, dentro dessa própria área de influência, e na outra não, eu pego algum produto dali e vendo para o exterior. Por exemplo, no caso da Índia. Na Índia, a Inglaterra vai passar a produzir tecido e vender tecido. Tudo bem? Tudo bem? Então, é o tecido que vai ser vendido para os indianos, né? Ou o ópio vendido para os chineses, que vai trazer lucro para os ingleses, tá? A gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco. Depois, por fim, exploração econômica não altera, né? Não altera o modo de produção nessa colônia. Ou seja, o Brasil continuou o mesmo, o Brasil continuou uma enorme fazenda, né? O Brasil continuou uma enorme fazenda. E a exploração imperialista desenvolve o capitalismo na colônia. Como assim? Bom, né? A gente vai investir nessa colônia, a gente vai investir na África, e aí esses países vão se tornando capitalistas, vão se ocidentalizando. Escreve essa palavra. Vão se ocidentalizando. E aqui a gente tem um momento muito importante, que são as ideologias do neocolonialismo. Eu preciso situar, né, todas essas propostas econômicas, todas essas propostas políticas só funcionam porque tem alguma maneira de pensar por trás. E qual que é a maneira de pensar que está por trás disso? É a maneira de pensar que determina o seguinte: eu entendo o século XIX, e aqui a gente precisa esclarecer uma coisa, que é muito delicada, e que eu preciso que você preste atenção, e preciso até que você anote. No século XIX, a gente tem um problema muito forte, que perdura o século XX, que vem até o século XXI, mas que no século XIX era ainda pior, acredite, que são teorias racistas. Anota aí. Anota aí. Então, no século XIX, as pessoas tinham maneiras de pensar que são absolutamente racistas. No século XIX, o racismo era visto como algo correto, como algo científico, como algo razoável. No final do século XX, a gente passa, né, na metade do século XX, a gente passa a perceber que racismo não é científico, que racismo, né, que essa ideia de que tem raças melhores, raças piores, no final do século XX, ao longo do século XX, a gente percebe isso. Mas no século XIX, a gente tem um pensamento completamente racista e supostamente, né, quer dizer, eles achavam que era baseado na ciência. Então a gente vai entrar num assunto que é muito delicado, porque racismo no Brasil é uma questão que ainda existe, é uma questão que a gente precisa combater, é uma questão que a gente precisa deixar muito clara, né, para não fortalecer esse discurso, né, que inclusive é criminoso, que inclusive precisa ser eliminado o mais rápido possível, é um dos grandes desafios da nossa sociedade, né, um racismo estrutural, né, esse racismo que aparece em piadinha, esse racismo, né? Então, isso que a gente está tentando transformar hoje no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, no século XIX era normal, era o pensamento científico. Então ninguém tinha nenhuma vergonha de dizer que tal povo era superior a outro. Ninguém tinha nenhum constrangimento, né? Por quê? Porque entendiam como correto. Tudo bem? O auge disso, a gente sabe qual que é.
O auge disso é o Hitler lá no século XX, né, dizendo os alemães são a raça superior. Então a gente precisa conquistar o mundo, a gente precisa conquistar o máximo de território possível. Todo mundo, toda a Europa tem que se submeter a nós. Então a gente tem que matar os judeus, porque nós alemães somos os maiores. Esse é um discurso do Hitler, não é um discurso meu. Então, essa abordagem, essa maneira de pensar é terrível, essa maneira de pensar é horrorosa, mas é essa maneira de pensar que estava vigente aqui no século XIX. Tudo bem? E qual é essa maneira? Bom, primeiro, darwinismo social. Qual que é a abordagem do darwinismo social? Eu tenho uma questão que é o Darwin, né, que é esse personagem que aparece na foto, o Darwin é um sujeito que vai falar da teoria da evolução das espécies. Lembra? Ele fala da teoria da evolução das espécies, que as espécies evoluem, né, que elas foram evoluindo ao longo do tempo, que o homem veio do macaco, né, essa ideia de que o aperfeiçoamento, a necessidade de aperfeiçoamento da humanidade, né, e não só da humanidade, mas dos seres vivos, dos animais, vai fazendo com que esses seres vivos se aperfeiçoem, se transformem né, ao longo dos anos. Então, ele vai falar do surgimento, né, o Darwin fala da evolução biológica de toda a vida no planeta. Só que algumas pessoas vão pegar esse discurso e vão trazer para dois lados. O primeiro lado, eu tenho seres humanos mais capazes e menos capazes. E o segundo lado, eu tenho sociedades mais capazes e menos capazes. Então, essa noção, né, a importação desse pensamento do Darwin para a sociedade, para o homem, né, significa o quê? Ah, olha, o Darwin falou que as espécies evoluem. Então eu tenho lá homens mais evoluídos e menos evoluídos. Quem falou isso era um branco na Europa. Então é claro que o branco europeu, ao dizer isso, vai dizer o quê? Eu, europeu, sou superior ao resto do mundo. Entendeu? Eu não conheço ninguém que tenha descoberto, que tenha criado, né, descoberto não dá, porque é invenção, mas que tenha inventado, que tenha criado uma teoria racista e que ao final diga, gente, deu ruim, a nossa raça é a pior. Toda a gente que eu conheço que inventou uma teoria racista colocou a própria raça como superior. Pode ver. Não conheço ninguém que falou, ixi, ó, descobri, tem raças aqui, e a minha raça é a pior. Ei, danado, que azar que eu dei. Não conheço. Então, se o europeu é o superior, o africano é inferior, o asiático é inferior e o americano, nativo americano, é inferior. Tá certo? Então, esse darwinismo social significa o quê? Eu vou desenvolver uma maneira de pensar, né, em que o homem europeu, a civilização europeia é a civilização, o homem europeu é o melhor homem, é o mais desenvolvido, é o mais racional, é o mais esclarecido, é o mais capaz, é o mais não sei o quê. Tá? E isso traz um sentimento para o resto do mundo de perplexidade. Agora, também traz uma compreensão para alguns de que, nossa, então se isso daí é verdade, a gente precisa correr atrás, a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer a coisa acontecer. Entendeu? Então, esse darwinismo social. Também tenho, né, a segunda visão, um segundo olhar que eu tenho aqui, é que as sociedades, não só o homem, o ser humano,
mas a sociedade. É aí que o europeu começa a olhar para os africanos, começa a olhar para os indígenas, começa a olhar para os asiáticos, mas especialmente para o africano e para o americano, né, para os nativos americanos, e vai dizer o seguinte, nossa, isso daí não é civilização, isso daí é tribo. Isso daí é tribo. A ideia de tribo, a construção, né, do nome tribo, é porque eu não reconheço, eu europeu, não reconheço como uma civilização, eu não reconheço como um Estado, eu não reconheço como um grupo organizado essa maneira de viver de africanos e de índios, indígenas americanos, nativos americanos. Então, ao chamar de tribo, tem um caráter fortemente depreciativo. Os indígenas aqui no Brasil, se você perguntar para qualquer indígena, fala assim, não, a gente é uma nação. É uma nação indígena. Por que é uma nação indígena? Porque nós somos um povo. A gente não é uma tribo, a gente é um povo que mora em aldeia, que tem diferentes aldeias do mesmo povo e tal. E Só que o europeu, o que o europeu quer fazer? O europeu quer dizer o seguinte, olha, eu tenho esse quadradinho aqui que chama Estado. Deixa eu colocar esse quadradinho em cima da África, em cima da América. E não cabe. Então, como não cabe, o europeu não sabe como lidar. Então, o que ele fala? Isso daí é tribo. Isso daí é inferior. Então, eu vou promover uma hierarquização. Hierarquização. Por conta do darwinismo social, eu vou desenvolver uma hierarquização dos tipos humanos, africanos, asiáticos e nativos americanos, né? Vou hierarquizar, vou dizer que o europeu é acima dos outros três e vou dizer também que as formas de organização da sociedade são piores no resto do mundo. Pior para quem? Para o europeu. Então o europeu vai, com esse olhar eurocêntrico, o que é um olhar eurocêntrico? É aquele olhar que eu tenho usando referências da Europa, usando o centro, a Europa. Então eu sou europeu e eu olho pro mundo com uma abordagem de europeu. E eu olho pro mundo tentando enquadrar o mundo na maneira europeia de viver. E eu vou dizer, o ideal não é viver como um grupo ali, como uma nação africana, como um estado africano ou como uma nação indígena nativa americana. O ideal de civilização, de progresso, é o ideal europeu. Entende? Então esse eurocentrismo, esse olhar, né, para cima dos que não são europeus, vai fazer com que esses que não são europeus sejam considerados inferiores, sejam considerados piores, sejam considerados pessoas fisicamente menos capazes, especialmente do ponto de vista intelectual, e sejam consideradas sociedades que vivem mal. Então, o que faz o europeu? O europeu vai olhar, né? Vai olhar para a África, para a Ásia e para a América e vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa estabelecer uma missão civilizadora. Parece até bonitinho, mas o que é isso? Estabelecer uma missão civilizadora significa que eu vou estabelecer agora um conjunto de ações, de viagens para tornar aquelas sociedades que não são europeias, europeizadas. Então eu vou chegar lá e eu imagino que cena horrorosa que deve ser isso. Chega um europeu numa comunidade, né, numa aldeia africana e fala, olha, desculpa, deixa eu te falar uma coisa, você vive errado. Não é assim que tem que viver. Isso daí é muito primitivo. Você se veste errado. Esse seu jeito de se vestir aí é muito... Não. Você precisa colocar calças de algodão, você precisa colocar sapatos, você precisa colocar camisa, você precisa morar numa cidade, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa...
Quer dizer, vai vir um esforço, virar um esforço para enquadrar, para formatar todos esses grupos, todas essas outras identidades, né, como uma identidade europeia. Por quê? Porque eu sou eurocêntrico, porque eu vou colocar a Europa como referência para tudo. Os idiomas, não, esses idiomas são muito primitivos. Ó, eu não vou aprender esse seu idioma, a gente vai mudar o idioma que vocês se comunicam e vamos usar a partir de agora o meu. É o francês, o inglês, o alemão, o português. Olha que coisa. Então eu condeno. Eu, europeu, vou dizer, você vive errado. E vou te dizer que você tem que viver de outra forma. Tudo bem? Tá me acompanhando? Então vamos lá. Então, dessa forma, a gente tem darwinismo social, eurocentrismo, missão civilizadora. Tudo isso interpretado de uma maneira positiva, né? Como um fato do altruísmo europeu. O que é altruísmo? É um olhar pelo outro. Então, olha, eu quero te cuidar, eu quero fazer bem para você, eu quero que você viva bem. Entendeu que interessante? Observou que interessante? Eu quero que você aprenda a ser uma boa pessoa, eu quero te levar à palavra de Deus, eu quero te levar à maneira correta de viver, porque assim, esse jeito que você vivia estava errado, esse tempo todo você viveu errado. A sua tradição está errada, a sua cultura não é cultura. É cultura, mas é cultura ruim. Vamos colocar boa. E aí a gente estabelece, né, que os europeus têm que fazer esse esforço. Tem um poeminha de um sujeito chamado Rudyard Kipling, que fala do fardo do homem branco. Qual que é o fardo do homem branco? O fardo do homem branco, no entender do Rudyard Kipling, é levar a palavra de Deus, levar a civilização. Só que para um europeu levar a civilização para a África, significa que o europeu tem que fazer o quê? Sair da África. Desculpa, sair da Europa. O europeu tem que sair da Europa. E esse é um peso, porque eu não vou mais morar na Europa, eu vou morar na África. Não por mim, mas pelo bem daqueles que eu estou europeizando, pelo bem daqueles que eu estou, entre aspas, educando. Então, é um olhar que ele vai trazer de que é mais pesado, é oneroso, né? Custa, é pesado, é um sacrifício para um europeu sair da Europa e ir tratar, né? E ir falar lá na África e na Ásia e mesmo aqui na América, né? Mas especialmente na África e na Ásia, para dizer que, olha, você vive errado, eu tenho que te ensinar a viver e é um sacrifício, me pesa, me custa, mas eu preciso te dizer isso. Eu não estou mais lá na Europa, eu estou aqui agora na África para cuidar de você. Então, uma mensagem muito estranha, né? Pode parecer muito estranho. Por quê? Porque junto com toda essa justificativa ideológica, junto com toda essa maneira de pensar, vem as fábricas, vem o trabalho, vem o subemprego, né? Vem a exploração. Então, vem um monte de coisas nesse pacote com a justificativa, aparentemente, de que não, de que eu estou te civilizando. Tá? Então, esse olhar é um olhar que a gente precisa ter muito claro, né? Qual que é a justificativa? Eu não vou dizer que eu estou indo para a África buscar dinheiro, que eu estou indo para a África enriquecer. Isso vem junto, mas vem também a ideia de dizer, olha, a minha nação é tão grande, a minha nação, o meu nacionalismo, lembra que eu falei do nacionalismo? A maneira de viver do meu povo francês, do meu povo inglês, do meu povo alemão é tão brilhante que eu vou levar isso daqui para você, eu vou te fazer bem. Eu vou te ensinar a viver. Entende? Tudo bem? Quer dizer, tudo ruim, né? Por quê? Porque a gente está matando as culturas africanas, a gente está desrespeitando as culturas africanas, a gente está dizendo que a cultura africana não é uma cultura decente, que é uma subcultura. Então é muito feio o que está acontecendo, é muito triste
esse processo, tá? É muito triste. E depois, por fim, a diplomacia do canhão. Então, legal, eu vou chegar com todo esse discurso para você. Se você ainda assim disser não, aí eu vou ter que usar o canhão. Aí eu vou ter que usar o canhão. Ou seja, aí eu vou produzir arma, eu vou invadir o seu território, vou invadir o seu país e vou te obrigar a funcionar como eu quero que você funcione. É o caso da China. Quando os europeus chegam na China dizendo, você é inferior, você não tem cultura, não sei o que, a China olha para os europeus e fala, cara, você pirou? Nós somos um império organizado, temos um conhecimento da matemática, temos um conhecimento da vida, da arte, arquitetura. Como assim? Ele fala, não, vocês são muito selvagens, vocês são muito... Não somos e tal. Daí vem guerra. E por isso na China você tem uma resistência enorme. Né? Porque era um império que vai resistir fortemente. A mesma coisa no Japão. Agora, na África, em outras regiões da Ásia, você não tem um império tão forte constituído. Você tem aquela ideia de viver em nações que às vezes são nômades, ou que são pequenas comunidades, né? Ou que até são impérios, né? Mas que essa ideia de Estado, como é um Estado europeu, né? Em que você tem lá um território definido, em que você tem lá um governo com as instituições e tal, muitas vezes não existe. Muitas vezes não existe. Então é mais difícil para um africano, para uma comunidade africana, para uma nação africana, resistir muitas vezes, tá? Por isso, essa dificuldade maior de domínio, né? De resistência e uma facilidade maior de domínio pela Europa. Né? Para a Europa é mais fácil dominar, e para um africano muitas vezes é mais difícil de resistir. Né? O caso do Egito, a gente vai ver, o Egito é um protetorado. Por quê? Porque o Egito era mais centralizado, era mais parecido um pouco com alguma coisa que os europeus entendem como um Estado, como um país centralizado, organizado. Essa corrida armamentista, essa diplomacia do canhão vai ser trazida também pela ideia do presidente Theodore Roosevelt dos Estados Unidos. O Theodore Roosevelt, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele diz o seguinte: fale macio e use o porrete. Olha só a frase, fale macio e use o porrete. Então você vai lá, pede por favor, fala, olha, não, vim aqui te civilizar, vim aqui te ensinar a viver, porque você vive errado, porque tem que viver dessa forma e tal, não sei o quê. Não funcionou? Quebra. Use o porrete. Tá? Então fale macio e use o porrete. É uma maneira, né, dos americanos olharem para a América Latina, né, olharem especialmente para a América Central, para o México, né, que, coitado do México, tem a frase do presidente do México, inclusive, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também vão entrar nessa onda de imperialismo, também vão conquistar diversos territórios, tá certo? Bom, essa aula termina assim. Na próxima aula, a gente vai ver as formas de dominação. Quer dizer, como é que são as formas de dominação? Como é que funciona isso? Né? Como é que isso tudo é posto em prática? Tudo bem? Acompanhe o 10 de História, segue firme nas aulas. Um abraço, até mais.